Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais uma aula, mais uma semana. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui novamente. E conforme eu havia mencionado para vocês, hoje nós teremos a última aula do nosso ciclo de 3 aulas, que fazem referência ao nosso projeto cultural interdisciplinar Arraiá na Quarentena. Nós estamos aí na semana que antecede ao projeto, cuja culminância será no dia 30 de junho, na próxima terça-feira, e estamos aí nos preparativos, não é isso? Para que a gente possa concluir a nossa participação no projeto, para que a gente possa reunir tudo aquilo que foi aprendido durante esses dias, aquilo que nós conseguimos absorver dentro do conteúdo e, no nosso caso em particular, produzirmos o nosso e-book, o nosso livro digital, contendo todos os poemas que foram produzidos por vocês durante esse projeto. Eu tenho mais uma informação para dizer para vocês, que ela é muito importante, que ainda não foi mencionada, acredito que não tenha sido mencionada anteriormente, que é em relação ao poema em si. Além de fazermos o poema para participar do projeto cultural, o nosso poema também servirá como nota dentro da disciplina de produção textual, tanto para os alunos do 8º como para os alunos do 9º ano. Isso significa que nós não faremos prova, nós não teremos avaliação de produção textual. E a nota de vocês vai ser atribuída graças ao poema feito no nosso projeto cultural interdisciplinar. Então, aí mais um motivo para vocês se dedicarem, tomarem todos os cuidados na hora de produzir o seu poema, se dedicarem mesmo. Vou repetir a palavra dedicação porque é o que realmente eu quero que vocês façam. Que vocês se dediquem para fazer uma coisa legal, bem feita, tanto por causa do nosso projeto, como também por conta da nota bimestral que vai ser atribuída ao poema de vocês, ok? Então, gente, recado dado. Hoje a nossa aula será com base nos símbolos juninos. Então, nós iremos conhecer hoje a utilização desses símbolos. Alguns desses símbolos têm traços históricos, antigos. São eles: fogueira, os balões, as bandeiras e bandeirolas, que estão juntas aí no mesmo grupo, digamos assim, e as quadrilhas, ok? Então vamos lá. Para iniciar a nossa análise, nós começaremos falando da fogueira, que, sem dúvida nenhuma, é um dos símbolos mais significativos das festas juninas e que trazem mais simbologia, né, para esses festejos, para essas festas. É muito comum, né, você ver na decoração as bandeirolas e você vê as fogueiras, né, principalmente nos dias em que são cultuados, né, os santos que fazem parte das festas. É comumente acendida uma fogueira para eles, né? Então se torna um símbolo muito presente das festividades juninas. Então nós temos 2 significados para a fogueira. Nós temos um significado que remonta aos conceitos que nós falamos anteriormente, históricos, que está ligado às festas pagãs, e nós temos um significado religioso dentro da cultura católico-cristã. Então, o nosso significado mais antigo, mais histórico. Nas festas pagãs, as fogueiras eram feitas para poder espantar os maus espíritos. Lembram que as festas juninas têm origem em festividades pagãs que eram feitas para agradecer pela colheita? Então, as fogueiras nesse tempo também eram feitas para agradecer pela fertilização da terra, pelas colheitas muito fartas. E a luz, o calor da fogueira trazia essa proteção, né? Na verdade, o fogo para os povos primitivos é muito importante, porque ele sempre trouxe essa sensação de segurança, né? O fogo afastava os predadores e trazia, quem dominava o fogo se sentia, de certa forma, mais seguro. Então a fogueira carrega toda essa simbologia de calor, de força, de
agradecimento pelas boas colheitas, de uma tentativa de afastar os maus espíritos. Tudo isso está relacionado à fogueira. Na outra significação, nós temos, na tradição católica cristã, o seguinte: Isabel teria dito a Maria que acenderia uma fogueira para avisá-la do nascimento do seu filho João. Para quem não conhece, Isabel era prima, não é isso, de Maria, mãe de Jesus. E elas conceberam os filhos em datas aproximadas. Inclusive, a Bíblia relata um acontecimento, né, que Maria foi visitar sua prima e que quando chegou, que ela saudou, né, que ela cumprimentou a prima, o filho de Isabel, que mais tarde nós saberíamos que seria João, pulou, né, no ventre da mãe, de alegria, de felicidade, por estar ali na presença de Maria, né? Então tem uma relação muito próxima entre Maria e a sua prima Isabel. Então a fogueira vai trazer esses dois sentidos, esses dois significados. Depois da fogueira, nós temos os balões, que também vão ter duas tradições. Na primeira tradição, os balões eram soltos para avisar para os participantes daquela festa que a festança ia começar. Então imagine que você está num povoado, né, numa aldeia, por exemplo, num local mais afastado da cidade, que as pessoas não têm outro tipo de comunicação. Então o balão servia para isso. Quando as pessoas viam o balão no céu, significava que a festa, que o São João, né, ia começar. Já na segunda tradição, diz o seguinte: os mais supersticiosos acreditavam que os balões levavam os pedidos para os santos até o céu. Então olha que interessante, as pessoas soltavam os balões e quem era mais crente, porque crente, a palavra crente vem de quem crê, né? Crê em alguém, crê em alguma coisa. Então quem tinha mais fé acreditava que os pedidos que a pessoa estivesse fazendo ali naquele momento poderiam ser levados para aqueles santos, os santos que são cultuados aí nas festas juninas, certo? Então nós temos aqui, juntamente com a fogueira, o balão também vai representar duas vertentes ou duas tradições. Hoje em dia é até crime no Brasil, né, soltar balões, pelo risco de provocar acidentes, né, do balão cair em algum lugar e provocar um incêndio. Então hoje no Brasil é até proibida essa prática. Mas a gente ainda encontra os balões em formato de decoração nas festas juninas, né? Porque eles são um símbolo muito presente e que carregam toda essa cultura, toda essa tradição junina. Seguindo nossa análise, nós chegamos nas bandeiras e bandeirolas, que também são, eu acredito que visualmente falando, são elementos muito marcantes das festas juninas. Elas surgiram por causa dos santos, no caso, os 3 santos que são cultuados nessas festas: São João, Santo Antônio e São Pedro. As imagens dos santos eram colocadas nas bandeiras para serem admirados durante as festas. Essas bandeiras e também as bandeirolas passaram a fazer parte porque primeiro nós tínhamos as bandeiras carregando o busto, né, que é essa parte aqui superior, o rosto, a parte superior dos santos. Depois, as bandeirolas, que são essas pequenininhas, quadrangulares que a gente utiliza para fazer a decoração, começaram a ser feitas para poder alegrar o ambiente. Geralmente elas são coloridas exatamente para chamar a atenção. Também se tinha o costume de lavar as bandeiras que tinham as imagens dos santos, mergulhar elas no lago, no riacho. Se isso não estivesse disponível, podia ser numa bacia também, para que as pessoas pudessem se molhar com a água que saía ali da lavagem da bandeira para se purificar. Então você percebe que bandeiras e bandeirolas, estão muito ligadas às imagens dos 3 santos que são cultuados nessa festividade. E são símbolos que remetem a uma fé, a uma religiosidade que essas pessoas proclamam, né? É bem característico mesmo das festas juninas
esses dois itens que nós estamos vendo agora. O nosso último símbolo são as quadrilhas. Hoje em dia, por exemplo, nós temos uma diversidade de tipos de quadrilha. Nós temos essa quadrilha mais caipira, mais tradicional, né, que as pessoas dançam mais soltas, utilizam os dialetos mesmo bem tradicionais, como a narriê e entre outras expressões, mas nós também temos as quadrilhas estilizadas, se não me engano é assim que elas são chamadas, com aquelas roupas maravilhosas, né, com aquelas decorações que são extremamente coreografadas, não é isso? Todo mundo dançando igualzinho e fazendo aquele espetáculo grandioso. Tanto as quadrilhas tradicionais como as quadrilhas mais modernas, elas têm a mesma origem. Surgiram no Brasil, no caso aqui no Brasil elas chegaram por volta do século XIX, mas só foram realmente tornar-se conhecidas a partir do século XX, que foi quando nós brasileiros começamos a colocar elementos culturais do povo do campo, do povo do sertão, e aí esse tipo de dança começou a ganhar espaço nas festividades juninas. O nome quadrilha vem de uma dança francesa, quadrille. Quando as quadrilhas chegaram no Brasil, que foi mais precisamente no Rio de Janeiro, nos salões de festa do Rio de Janeiro, foi exatamente no período em que o Rio era a corte do Império aqui no Brasil. A família real portuguesa, né, vivia no Brasil nessa época. E nesse período, a França estava exportando essa nova moda, entre aspas, né, esse novo estilo de dança, que era um estilo camponês de dança de salão. E nesse tipo de dança, as pessoas estavam divididas em pares, né? Mas eram 4 pares intercalando entre si, dançando entre si, né? Pessoas formando esses pares. E aí, com o tempo, essa dança, que era a quadrilha, que dançava-se nos salões e que estava sendo difundida no Rio de Janeiro, veio, na verdade, da França. Só que ela começou a ser popularizada aqui no Brasil graças aos salões de festas do Rio de Janeiro. Lógico que a dança que era feita lá é bem diferente das danças que hoje são feitas nas festas juninas pelas quadrilhas, tanto as quadrilhas tradicionais como as quadrilhas mais modernizadas. Mas isso se deve aos elementos que o povo brasileiro, inclusive o povo nordestino, conseguiu adaptar, né, dentro das quadrilhas. Então, vocês podem perceber as vestimentas que os quadrilheiros, no caso os quadrilheiros das quadrilhas tradicionais caipiras, costumam utilizar, é a roupa mesmo do sertão, né? Isso, uma vestimenta que está voltada mesmo para o povo do campo. É uma bota, é um chapéu, como vocês podem ver na imagem que eu trouxe aqui para vocês. São as estampas em xadrez, que são muito comuns, as meninas vestidas com os vestidos geralmente rodados. Então percebe-se que nós brasileiros, inclusive nós nordestinos, somos responsáveis por agregar vários elementos dentro da quadrilha que não faziam parte dela antes. Inclusive, gente, mais uma informação aqui para aumentar essa linha histórica da quadrilha. A origem dela, da dança, está remetida a uma contradança, que era um momento que as pessoas estavam trocando de pares, que surgiu na Holanda e que se popularizou no século XVIII na França. Então, olha a linha do tempo. Holanda, França, aí veio para o Rio de Janeiro, né, porque era uma cultura europeia e a corte estava aqui, então veio para o Rio de Janeiro e com o tempo foi levada para o sertão, foi levada para o interior, principalmente aqui para a região Nordeste. Então olha quanta transformação. Uma dança que é de origem europeia, que foi trazida para o Rio de Janeiro e depois adaptada para os costumes e para as tradições do povo nordestino. Para vocês verem como que a cultura ela é rica
e ela consegue abranger povos, épocas e diversos elementos diferentes uns dos outros. Então aqui, gente, eu deixo para vocês, né, os nossos avisos. A partir de hoje, dia 22, começa o prazo para o envio dos poemas. No caso, a aula do 8º ano eu posto realmente no dia 22, mas a do 9º ano eu só posto no dia 23, mas de qualquer forma o prazo começa a contar de segunda-feira e ele é prolongado, ou seja, ele vai ser estendido até o dia 26, que é sexta-feira. Vocês vão enviar para mim o poema no PV do WhatsApp e eu peço encarecidamente que vocês digam lá no PV se querem que o poema participe do e-book ou não. Essa informação é muito importante, tá bom, gente? Então, obrigada e até a próxima.